Primeiro Congresso de Mulheres da Igreja IERP. Sou mulher de Deus. Sou mulher de Deus. Você se considera mulher de Deus? Eu me considero mulher de Deus. Amém? Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de estudar uma palavra sobre uma mulher de Deus chamada Axa. A Bíblia está repleta de história de mulheres fortes, mulheres batalhadoras, mulheres que muitas pessoas não conhecem e tiveram seus nomes eternizados na história do povo de Deus por serem mulheres sábias, mulheres fortes, inteligentes, como vocês aqui. Tenho certeza que cada mulher aqui é uma mulher sábia, uma mulher inteligente, uma mulher que não desiste, que passa por momentos às vezes difíceis, mas estão aqui para ouvir a palavra, que não desiste. E para nós falarmos de Axa, eu peço para as irmãs abrirem a sua Bíblia em Josué 15. Josué 15. Josué 15. A gente vai ficando mais madura, precisa de óculos para tudo, né? Se eu não tiver óculos, não consigo chegar uma letrinha aqui. Josué 15, e nós vamos ler do versículo 13 ao 19. Versículo 13 ao 19. Todos acharam? Amém? Mais um pouquinho? Josué 15. E diz assim, versículo 13. Conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Calebe, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá, que foi Queriate Arba, isto é, Hebrom. Arba, isto é, Hebrom. Arba era antepassado de Enaque. Calebe expulsou de Hebrom os 3 Enaquins, Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Enaque. Versículo 15. Dali avançou contra o povo de Debir, anteriormente chamada Criate Sefer. E Calebe disse: darei minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Criate Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, a conquistou. E Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Calebe: o que você quer? Ela responde: quero um presente. Já que me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Até aqui, amém? A Bíblia ela não dá muitos detalhes sobre Axa, mas nós sabemos que Axa era filha de Calebe. Eu não sei se todos lembram, mas Calebe era companheiro de Josué, na época que eles estavam andando no deserto por 40 anos, andando em círculos, né? Josué foi sucessor de Moisés. E Calebe, junto com Josué e Moisés, andaram por 40 anos. E nessa época, eles estavam andando em direção da terra prometida. 40 anos perambulando no deserto. Imagina murmuração em cima de murmuração, muitos já pensando: olha, Deus esqueceu a minha promessa, Deus esqueceu sobre a terra prometida, nós não temos terra, nós nunca vamos chegar lá. Deus esqueceu, já faz 40 anos, mas Deus aqui já começa a nos mostrar que Ele não se limita ao tempo, que o tempo não é capaz de impedir que Ele cumpra as promessas que Ele tem em nossas vidas. Amém? Eu não sei quantos anos você já está esperando pela sua promessa.
Eu não sei se você já acha que não vai acontecer, mas o Senhor já está dizendo, olha, eu não me detenho a tempo não. Eu não me esqueci da sua promessa. Se eu prometi, eu vou cumprir a promessa na sua vida. Amém? Quando o povo de Israel chegou à fronteira da terra prometida, Moisés separou 12 espias. E mandou 12 espias para verificar se a terra era boa, como que era, para fazer o relatório lá. 10 espias voltaram dizendo, olha, a terra é boa. A terra é muito boa. Ela emana leite e mel. Só que tem um problema. A terra tem gigantes. A gente não tem condições de enfrentar esses gigantes. Nós não somos capazes. Vamos esquecer isso aí. Só que foram 12. 10 voltaram dizendo que não tinha jeito. Mais 2 voltaram dizendo, a terra é nossa e não tem gigante que irá tirar essa terra de nós. Nós vamos para cima. Deus está falando para você, a terra é tua. Vai para cima. Não desiste daquilo que Deus já te deu. A terra é tua. 10 pessoas, 1000 pessoas vão virar para você e vão falar, esquece isso. Isso não vai acontecer mais. Já se passaram muito tempo. Você está envelhecendo. Esquece isso, parte para outra. Mas Deus está dizendo, se eu te prometi, eu vou cumprir. Eu vou cumprir. Eu não sou homem para mentir. Amém? Segura aí que tem mais. Amém. É importante quando Deus nos promete algo em nossas vidas, a gente já quer logo, né? A gente fala, nossa, Ele prometeu, então mês que vem, ano que vem. Aí não acontece, a gente já começa, né? Só que a gente esquece que muitas vezes Deus, Ele não nos dá a bênção logo, porque Ele está trabalhando no nosso caráter. Ele está trabalhando, Ele está nos amadurecendo. Porque muitas vezes, quando a gente recebe a promessa muito cedo, a gente não tem maturidade para lidar com aquilo e perde. Então, não desista, irmão. Deus muitas vezes está te preparando para você receber a sua promessa. No meu caso, do meu esposo, foram 17 anos. 17 anos de espera. Nós esperamos, tinha horas que a gente achava que não ia acontecer, mas aconteceu. Foram 17 anos de vale, mas nós saímos do vale com a vitória nas mãos. Amém? Eu não sei quantos anos você vai passar nesse vale, mas você vai sair, e vai sair com a sua vitória na mão. Tá bom? Amém. Eu fico imaginando, né? Caleb já estava lá 40 anos andando. Tanta coisa deve ter acontecido naquele deserto, né? Tanta coisa. 40 anos andando, perambulando. Eu imagino na sua vida. Tanta coisa, desde a promessa do Senhor deve ter acontecido. Tanta coisa. Você deve estar falando para o Senhor, Senhor, mas já passou tantos anos. O Senhor me prometeu isso, mas já se passaram tantos anos. Senhor, eu estou envelhecendo. Quando é que eu vou receber a minha promessa? Mas, irmão, só tem uma coisa, para Deus não tem idade. Para Deus não tem hora. Para Deus, Ele entrega aquilo que Ele prometeu para nós. Não é quando a gente quer. É no jeito dEle e no tempo dEle. Amém? Não desista da sua promessa. E Ele fala, olha, tenha paciência. Ele está pedindo para pessoas aqui, tenha paciência. Eu não me esqueci de você. Tenha paciência, não desista. Não desista. E após 40 anos de peregrinação do deserto, Caleb e Josué entraram em Canaã. No versículo 13, diz o seguinte. Abram sua Bíblia, versículo 13. Diz assim,
Conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Calebe, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá, que foi Kiriat Arba, isto é, Hebrom. Arba era antepassado de Enaque. Depois de 45 anos, com 85 anos, Calebe entra na terra prometida, recebe a sua promessa, e aí, quando ele recebe, Josué começa a distribuir as terras, e ele é o primeiro a receber. Só que tinha um problema, a terra tinha gigante. Fala aqui, ó, essa região chamava-se Kiriat Arba, porque Arba foi o maior homem entre os anaquins, ou seja, a terra tinha gigantes. Às vezes a gente recebe a nossa promessa e a gente acha que vai ser rapidinho, né? Ó, recebi a promessa, tudo resolvido, eu estou bem, vai ser felicidade, felicidade, mas muitas vezes o inimigo ele se levanta. Não é? Eu lembro que eu e meu esposo, a gente ficou anos para conseguir comprar uma casa. Anos. E Deus fez um milagre ali, fez um mover ali, e a gente conseguiu comprar. E quando a gente se mudou, o nosso vizinho, ele era um bandista, ele sacrificava animais, ele tinha um filhinho de 7 anos que se incorporava. E eu e meu esposo, a gente falou, não estou entendendo como que Deus nos dá algo e, de repente, parece que está errado, tem alguma coisa errada. Mas isso nos aproximou muito de Deus, porque nós começamos a fazer cultos em casa e orar por eles. Orar, falar, Senhor, converte. O Senhor, nós sabemos que essa casa foi dada pelo Senhor. Então, converte. Ou afasta essas pessoas daqui, porque a gente não conseguia chegar em casa à noite, a gente chegava, tinha gente na rua, né, fazendo tudo, e aquilo lá era tambor à noite, irmãos, era muito difícil. E no final, eles se mudaram, foram para um outro estado, mas aquilo lá nos aproximou do Senhor. Aquilo lá, ao invés da gente duvidar, a gente falou, vamos orar. Vamos fazer um culto aqui. E isso foi muito bom para nós. Nos aproximou. Tem coisas que a gente acha que vai nos distanciar. Eu poderia ter ficado desapontado e falado, Senhor, que presente é esse? Mas não. Pelo contrário, isso nos levou mais para perto do Senhor. Amém? Então, no versículo 14 diz que Calebe expulsou de Hebrom os 3 enaquins, que eram Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Enaque. Os anos foram passando e toda a terra ainda não tinha sido livre dos gigantes, dos problemas. Então ele foi, conquistou a primeira terra, mas os anos continuam passando. E aqui no versículo 15 diz assim, dali avançou contra o povo de Depir, anteriormente chamada Kiriat Sefer. E Calebe disse, darei minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Eu penso que Calebe pensou, eu estou com 85 anos, eu passei a minha vida toda no deserto, recebi essas terras, lutei contra os gigantes. Agora, quando eu penso que essa próxima parte da terra vai ser fácil, não, tem mais gigantes. Então, o que ele pensa? Eu tenho uma filha linda. Eu vou fazer uma convocação e vou convocar alguém para poder me ajudar nessa luta. E aqui fala que no versículo 17 diz, Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, a conquistou. E Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Olha que interessante. Calebe era um homem reto. Ele agia, já estava naquele deserto por 40 anos, o tempo foi passando. Ele andava junto com Moisés, com Josué. Ele era um homem reto. E quando ele convoca
alguém para ajudá-lo, o Senhor vai e prepara dentro da família dele alguém para ajudar. Ele pega Otoniel para ajudar Caleb. E eu fico pensando aqui, né? Deus, muitas vezes, Ele usa pessoas para nos ajudar, pessoas que a gente menos espera. No caso, Ele levantou alguém de dentro da casa de Caleb. Ele pegou o sobrinho dele, alguém que ninguém dava nada, e Ele capacitou. Na sua casa, há pessoas que ninguém dá nada, que olham e falam, olha, esse aí não vai ser nada, essa aí não vai ser nada. Mas o Senhor hoje está dizendo, olha, eu vou tocar, eu vou capacitar, eu vou fazer andar. Eu sou o que capacita. Ninguém dá nada. Estão olhando para ela, para ele, dizendo, ó, desse aí não sai nada, mas eu digo sim, sai sim. Porque sou eu que capacito. Não é o homem, sou eu. E Deus prepara o sobrinho, né, o sobrinho de Caleb para ajudar. E Deus é maravilhoso. Ele preparou Otoniel porque Otoniel era corajoso. E Deus se agrada de pessoas corajosas. Ele se agrada. Deus não se agrada de pessoas que vão para trás, que são covardes. Deus gosta de pessoas que vai para cima, que não desiste, que fala, não, é gigante, mas a terra é minha, eu não vou desistir. O Senhor me deu, me capacita que eu vou lutar essa luta. Irmã, nós não temos força não. Quando eu estava naquele hospital ali, eu falei, eu acho que não vai, eu acho que eu não vou conseguir ir lá para pregar a palavra. E Deus foi lá e fez o milagre ali. E eu estou aqui pregando. Nós não temos força, mas a gente precisa entender que a força não vem de nós, vem do Senhor. Mas para que Ele possa agir em nossas vidas, nós não podemos andar para trás. Nós temos que ir para cima. Para cima. E não desistir. E confiar. Amém? Pastora, mas eu não tenho capacidade não, eu não tenho ânimo, eu não sei, eu me sinto muito sozinho, eu não tenho ninguém. Mas você tem o Senhor do teu lado. Pode ser até que você esteja sozinha na sua casa. Pode ser até que você não tenha um companheiro. Pode ser até que você não tenha um amigo. Pode ser até que você não tenha a sua família. Mas você tem um Deus do teu lado. Não tenha medo. Vai para cima, não desanima não. Não abandona as suas armas. Vai para cima. Se arma hoje à noite com a glória e o poder do Senhor. Vai para cima. Não abandona aquilo que Deus te deu. Não duvide daquilo que Ele te deu. Vai para cima. Pega as armas que o Senhor está te dando espiritual e vai para cima. Não entrega a tua promessa para ninguém. Não entrega. Ah, mas eu estou cansada. Você pode até estar cansado. Você pode até estar ferido. Mas a recompensa que Deus vai te dar vai ser muito maior do que tudo aquilo que você perdeu no deserto. Tudo aquilo que você perdeu no deserto, Deus vai te dar mais, mais e mais. Recebe em nome de Jesus. Amém? Então Deus capacita Otoniel, que recebe Axa. E é interessante que eu fui pesquisar sobre Otoniel e eu descobri, lá em Juízes 3:8, que Deus levantou Otoniel para ser juiz e libertador do povo de Israel mais tarde. Olha a importância da gente não desistir. Às vezes a gente desiste, perde aquela bênção que a gente tem e bênçãos futuras. O Otoniel, ele não tinha capacidade para lutar, mas Deus capacitou. E mais tarde, Deus fez com que ele fosse juiz do povo dele. Então o Senhor hoje está dizendo, não perde a sua bênção, não larga a sua bênção. Amém?
eu queria falar um pouquinho de Axa, porque afinal, né, eu estou aqui para falar dela, mas era importante vocês poderem entender aonde Axa estava nessa história toda. Axa, ela viveu tempos difíceis. Ela viveu com o pai, Caleb, no deserto. Imagina nós mulheres num deserto, né? Aquela sequidão, né? Uma hora está com a tenda aqui, outra hora a tenda está ali. É aquela instabilidade. Então, Axa viveu um tempo assim difícil, muito difícil. Mas a gente, quando caminha no deserto, tem duas coisas que a gente pode fazer. Uma, insistir, não desistir, sair com a vitória. Ou desistir, sair se lamentando. E viver a vida inteira falando, mas Deus não me ama. O Senhor hoje está dizendo, Ele está convocando pessoas de coragem aqui. Ele está dizendo, não desista da sua bênção. Vocês perceberam que eu estou voltando, indo, e Deus voltando da mesma coisa. Não desista daquilo que eu quero te dar. Eu queria tirar um segundo da pregação para falar um pouco de andar no deserto. Eu creio que todo mundo aqui deva ter passado, não um deserto, mas vários desertos. E o meu último, vamos dizer assim, pior deserto que eu passei, foi nesse Natal passado, foi em dezembro, que eu comecei a sentir, assim, muito mal, comecei a não conseguir respirar, começou a me dar dores no pulmão, nas costas. Foi no começo de dezembro, o meu esposo também ficou doente, e nós fomos fazer o teste no hospital, o dele deu positivo para a Covid, o meu deu falso negativo, mas eu sabia que não era, eu sabia que eu tinha Covid. A gente sabe, eu sabia, embora tinha dado falso negativo, eu sabia. E aí, dezembro foi passando, nós começamos a tratar. Meu esposo, no 11º dia, ele piorou, ele começou a ter febre, mas ele começou a melhorar. E eu voltei ao hospital, fiz o teste de novo, fiz os 3 testes, no último deu que eu estava com Covid. Mas eu já estava com 45% do meu pulmão tomado, e eu voltei para casa com um tratamento, e eu fui piorando. E a médica falando, olha, era bom você se internar, você ir para o... E eu falava não, porque eu tinha muito medo de não sair de lá. E aí o meu esposo foi atrás de oxigênio para levar para casa. Difícil, os irmãos sabem que era muito difícil. Foi no olho do furacão isso. E ele conseguiu um cilindro de oxigênio, mas não adiantava nada. Eu tentava respirar por aquilo, não adiantava nada. E aí eu já não sentia mais as minhas pernas, eu não sentia mais meus braços, eu não conseguia sustentar minha cabeça caía para frente, eu não conseguia levantar para nada, nem respirar. E eu falava para Deus, eu lembro direitinho, eu falava para Deus assim, Senhor, não me deixa bocejar, porque dava sono, eu estava cansado, não conseguia dormir. E eu falava, Senhor, não me deixa bocejar, porque era a minha última forcinha que eu tinha. Quando eu bocejava, para voltar o ar, parecia que eu ia morrer. E eu falava, Senhor, não me deixa bocejar. Logicamente, eu bocejava. E aí a médica falou, não dá, minha saturação começou a cair muito. A médica falou, não, você tem que ser internada. Cheguei no hospital de cadeira de rodas, já fui para a semi-intensiva. E ali... eu achei que era o fim. Eu achei que tudo tinha acabado. Porque eu falei, poxa vida, essa ala toda, com todas essas pessoas, os médicos todos cansados, as enfermeiras todas cansadas, só se falava de morte, só se falava de doença. E eu falei, Jesus, eu vou ficar aqui no Natal sozinha. E o meu marido me acompanhou, chegou até a porta. E os médicos falaram, aqui você não passa, aqui não pode ter acompanhante para quem tem Covid, não pode. E aí me levaram lá para dentro para o quarto, eu comecei a clamar, e ele disse que ficou lá fora clamando,
clamando, pedindo para o Senhor que deixasse ele entrar, porque ele também tinha tido Covid, né? E aí chamaram o chefe dos enfermeiros, e ele pediu, ele disse que olhou no olho do enfermeiro e falou assim: eu gostaria de ficar com a minha esposa. E o enfermeiro, ele disse: olha, eu não sei por quê, mas eu vou deixar você entrar. Isso não acontece. Você pode ver que não tem ninguém com acompanhante na ala de Covid, mas eu vou deixar você entrar. E mais tarde nós ficamos sabendo que o enfermeiro é cristão. Então Deus, ele usa, né? Ele vai usando pessoas ao redor. A gente está ali no vale, mas ele vai colocando um ali, um dá um empurrãozinho, o outro louva, o outro traz um copo de água e vai nos carregando no vale. E eu senti medo. Eu senti medo e eu senti culpa de sentir medo. Porque eu achei, poxa, eu sou uma pastora, como assim? E aí Deus falou comigo: você é ser humano. Eu senti medo. Você também tem o direito de sentir medo. Só que a diferença de nós cristãos, quando a gente tem medo, se desespera, e de o ímpio, é que o ímpio não tem Jesus. E aí ele se desespera. Mas nós que conhecemos Jesus, ele não nos deixa desesperar. Ele fica com a gente o tempo inteiro. O tempo inteiro. E aí você começa a beber daquela fonte de águas vivas. E aquela fonte, ela começa a te dar ânimo, a te dar esperança para você continuar caminhando. E eu lembro que eu pensei, poxa vida, os médicos são limitados, mas o Jesus que eu sirvo não é. Mas é interessante, né? Porque a cabeça da gente, o nosso psicológico fica, né? Mas como você não consegue respirar, você não consegue se mover? Como que vai ser isso? E eu lembro que teve um dia, eu estava com um coágulo e eu não sabia, os médicos não sabiam também. E é por isso que eu fiquei tão ruim. E aí teve um dia que eu chorei copiosamente, porque eu não conseguia respirar, mesmo com o oxigênio do hospital. Eu falei, eu vou ser entubada e eu não vou acordar mais. E aí eu comecei a chorar, e os médicos vieram e me deitaram de bruço. E é uma sensação horrível, porque você já não está respirando, ainda te deito de bruço, mas é para abrir o pulmão. E meu esposo pegou uma música minha, não sei se vocês conhecem, chama Cristo Cura Sim. Fala assim: Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Jesus quer curar hoje à noite, amém? Vamos cantar novamente? Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Declara: Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Ele quer curar hoje à noite. Amém? Recebe em nome de Jesus. E eu estava deitada ali de bruço, e ouvindo esse louvor, e eu chorava copiosamente, e eu falei com Jesus, eu falei, Senhor, vai ser assim? Vai ser assim? Eu vou morrer aqui? Eu falei, mas nesse lugar vai ser dessa forma? Tudo bem, Jesus. Eu disse, tudo bem, mas antes fala comigo. De olhos fechados, eu chorava e falava com ele. Antes, fala comigo. E eu vi a figura de Jesus, sentado.
Ele estava sentado e ele me segurava no colo. Eu não era mais eu, adulta, eu era uma criança. E ele sentado, eu olhava para cima, eu via essa luz, e eu era um bebê no colo dele, e ele passava a mão na minha cabeça, e ele falava: vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Confia, confia, confia. Vai dar tudo certo. E eu lembro que eu abri os olhos e eu era outra pessoa. Eu ainda estava sem poder respirar direito, mas espiritualmente eu era outra pessoa. Sabe aquele versículo que fala: quando você está fraco é quando você é forte? Foi dessa forma que eu me senti. As enfermeiras começaram a vir para me dar banho, me levavam de cadeira de roda. Ao invés delas me consolarem, eu estava consolando as enfermeiras. O meu esposo foi usado na vida de pessoas ali, de médicos, porque ali era um campo de guerra. Era um campo de guerra. E é interessante que os médicos entravam no nosso quarto, as enfermeiras, e falavam: deixa a gente ficar aqui um pouquinho, porque a gente sente uma energia diferente aqui. E a gente falava: essa energia está vindo de Jesus. E nós estávamos num hospital de judeu, e eles não acreditam que existe Jesus. Mas a gente falou de Jesus para muita gente ali. Muita gente se alimentou também dessa fonte de águas vivas que eles não conheciam. E o enfermeiro disse assim: olha, eu já vi gente aceitar Jesus antes de morrer, mas é a primeira vez que eu vejo alguém aqui falando de Jesus para a gente. Então, aquilo me abriu os olhos para que Deus tem um propósito para todas as coisas, até para o sofrimento. Até quando a gente está passando no deserto, Ele tem um propósito. A gente não consegue enxergar, a gente fala: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Ele sabe o que a gente está fazendo lá. Ele sabe. E quando você sai do deserto, você sai forte. Você sai amadurecida. O Senhor está falando para mulheres aqui: você é forte. Você não sabe, mas você é forte. Quando você é fraca, é quando você é forte. Eu sou a tua força. Eu sou a tua força. Amém? Quando você passa pelo deserto, ou você se lamenta, chora, começa a reclamar das feridas, né? Começa a falar: ah, mas eu passei ali, eu vim de uma família muito carente, porque isso, porque eu vim, né? Eu vim, assim, eu batalhei muito, muito, muito a minha vida inteira. Quem me conhece sabe. Eu perdi meu pai com 14 anos e já comecei a trabalhar. E Deus foi me usando por isso, por ir para cima. Vai para cima, vai para cima. Né? Mas Deus está falando aqui: olha, todas as feridas que você recebeu no deserto, eu vou curar. Hoje eu vou curar. Hoje eu vou passar o bálsamo. Mas eu peço uma coisa: vira a página. Hoje Deus está falando: vira a página. Esquece, eu tenho coisa nova para te dar. Esquece tudo aquilo que você passou naquele deserto. Aquilo já passou. Eu tenho coisa nova para te dar. O que você perdeu no deserto não se compara àquilo que Ele vai te dar. Em nome de Jesus, recebe. Em Isaías 41:17 fala: ó, o pobre e o necessitado buscam água e não encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede. Mas olha o que Deus está falando, presta bem atenção. Mas eu, o Senhor, lhe responderei: eu, o Deus de Israel, não os abandonarei.
Você não entendeu, olha o que ele disse. Eu não vos abandonarei. Amém? Olha aqui no 18. Abrirei rios nas colinas estéreis. Abrirei rios e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Aquilo que você está vendo, que está seco, que você acha que está morto, que dali você não vai tirar nada, o Senhor está dizendo, vou transformar em mananciais. Eu vou transformar em fontes de água. Recebe em nome de Jesus. Você que está vendo na internet, Deus está falando, olha, esquece o seu passado. Esquece tudo aquilo, eu quero te dar coisas novas. Recebe em nome de Jesus. Ele está dizendo, olha, está chegando um novo tempo na sua vida. Está chegando um novo tempo na sua casa. Amém? No versículo 18 diz, quando Axa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Ela pressionou Otoniel, seu marido, para que pedisse um campo ao pai dela. Ela não foi direto no pai. Ela honrou o marido. Então, nós precisamos entender que o marido é a autoridade da casa. Muitas vezes, muitos lares se desmoronam porque o marido não faz o papel de cabeça do lar. E o marido é o cabeça do lar. O seu lar, quem é autoridade no seu lar, não é a sua mãe, não é o seu sogro, não é a sua irmã, não é o seu primo, é o seu marido. Deus está dizendo aqui, o seu marido é responsável pela condução da casa. É ele. Eu lembro que eu, com 14 anos, saí de casa, eu sempre tive que me sustentar, porque eu não tinha condições, a minha mãe não tinha condições de me dar, e eu sabia que se eu quisesse alguma coisa, eu ia ter que trabalhar, estudar e tudo mais. Sempre fui independente. Quem me conhece sabe que eu sempre trabalhei, sempre fui independente. E quando eu me casei, eu trouxe essa independência para dentro do meu casamento, e eu queria ser o cabeça, e o nosso casamento não ia para frente. Deus não abençoava. Não abençoava. Eu ganhava bem, meu esposo ganhava bem, mas as coisas patinavam. Teve um dia que num culto Deus falou assim, você não é o cabeça do lar, seu marido é o cabeça do lar. Eu cheguei para ele e falei assim, olha aqui, de hoje em diante, eu vou continuar trabalhando, você continua trabalhando, mas você organiza isso aqui. Você organiza as coisas. Deus falou comigo e eu estou falando, de hoje em diante é você. Irmãos, Deus começou a abençoar de uma maneira assim, impressionante. Impressionante. Era o mesmo dinheiro entrando, mas esse dinheiro era uma coisa assim que dava muitos frutos. A nossa vida realmente mudou. Eu não fazia por mal, mas era isso que eu sabia. Eu sempre tive que me virar sozinha. Mas Deus me ensinou a respeitar o meu marido como autoridade. A gente conversa sobre coisas que acontecem, a gente toma decisão juntos, mas a última palavra é dele. Por mais que eu faça bico, por mais que eu não goste, muitas vezes, mas a última palavra é dele. A Bíblia fala aqui em Efésios 5, 23. Não sou eu, a Bíblia está falando, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Amém? Então, não sou eu que estou falando. Amém? No versículo 18 diz assim, já estou terminando. Assim que ela desceu do jumento, Axa desceu do jumento, perguntou-lhe Calebe,
Caleb olha para a filha, ela desce do jumento, ele olha para ela e fala assim: Axa, o que você quer? É interessante, né? Axa era uma mulher de visão. Ela já estava indo embora com o marido dela, e aí ela percebe que o pai tinha dado terras para ela e para o esposo, mas as terras eram secas. Ela não ficou reclamando, desanimada, meu pai, não, o pai dela perguntou para ela: Axa, o que é que você quer? E ela fala: pai, tu me deste terras secas, me dê terra com águas. O nosso Deus, às vezes, nós nos conformamos com terras secas, sendo que Deus quer nos dar mananciais. A gente esquece que o nosso Deus, Ele é dono de todo ouro, de toda prata. É o Deus que faz cego enxergar, paralítico andar, né? Faz morto levantar, volta o relógio. É o Deus que cura, que liberta, que abençoa, que abre portas. E a gente vai, ao invés de falar com Deus, a gente vai falar com o vizinho, com o pai, com a mãe. Não está errado. Mas, quando a gente tem algo para resolver, é com Deus. A gente tem que colocar no altar os nossos 17 anos que nós passamos ali. Ele começou a andar quando meu marido veio no altar da igreja e falou assim: eu entrego, Senhor. Se o Senhor quiser tirar tudo que a gente tem, tira. Mas daqui, o Senhor faz. E é isso que a gente tem que fazer. O problema é que a gente entrega e tira. Entrega e tira. Senhor, cuida. Mas não, está demorando muito, eu vou cuidar. Cuida. Aí tira de novo. A gente tem que decidir. Ou o Senhor cuida ou a gente cuida. Se a gente cuida, a gente tem limite. A gente tem limite. Se o Senhor cuida, Ele não tem. Ele é o Deus do milagre, Ele é o Deus do impossível. Então entrega para o Deus do impossível. O Senhor hoje está fazendo uma pergunta para vocês: o que você deseja? O que você deseja? O que é que você deseja? Fala comigo. Eu sou o seu pai, eu sou o Deus do impossível. Ele diz: o que é que você deseja? O Senhor está falando contigo: o que é que você deseja? Diga para mim, no culto do seu quarto, o que é que você deseja. Amém? Nós, aqui em 1 Coríntios 2,9, diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? A Bíblia está dizendo, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus tem coisa preparada para você. Deus tem coisa boa, coisa nova preparada para você. Recebe. E aí a Axa fala assim: eu quero um presente. Já que o Senhor me deu terras no Negueb, dê-me também fontes de água. E aí Caleb, ele dá fontes de água superiores e inferiores. Deus é assim, né? Quem quiser fontes de água superiores? Superiores, montanha. Então deu uma terra para ela com fontes de água nas montanhas, e inferiores nos vales. Então Axa era uma mulher de visão, ela queria plantar, ela queria cuidar da família. E como que você vai plantar no deserto? E o pai dela foi lá e deu. E Deus, Ele é assim com a gente. Quando Ele faz o milagre, Ele não faz pela metade, não. Ele entrega coisa boa, Ele entrega coisa além daquilo que a gente pediu. E o Senhor hoje, Ele quer entregar além para você. Mas você precisa falar com Ele. O que é que você quer? Às vezes a gente não fala, né? A gente não fala com Deus. A gente fala: Ele já sabe. Já pedi tantas vezes. Não, às vezes Deus quer um particular com você, sim. Ele quer falar com você. Ele quer que você se aproxime dEle. Ele quer ter uma intimidade com Ele. E intimidade com Deus não é
subir aqui e louvar, não é pregar. Intimidade com Deus é você e Ele. É você abrir o seu coração com Ele. É experiência, é transformação. O Senhor hoje quer transformar os nossos corações aqui. Ele quer uma intimidade, então Ele pergunta o que é que você quer. Mas, como que você vai pedir algo para alguém que você nem conhece? O Senhor quer que você se aproxime dEle e crie intimidade com Ele. Amém? Não se conforme com terras secas. O Senhor tem mananciais para te dar. A gente, às vezes, tem medo, né, até de pedir. Mas Deus quer que você sonhe alto. Peça. Crie uma amizade, uma intimidade com Ele. Ele quer que você o conheça na intimidade. Para que você possa abrir o seu coração com Ele, você precisa conhecê-lo. Amém? Eu creio que o Senhor quer derramar mananciais aqui. Ele quer derramar fontes de águas superiores e inferiores para vocês. Mas para isso, você precisa crer. Você precisa crer que Ele pode fazer um milagre na sua vida, sim. Ele é o Deus do impossível. E Ele quer fazer transformação, Ele quer transformar, Ele quer mudar a sua vida. Mas você precisa crer, persistir e não desistir da sua promessa. Não desiste, não largue as suas armas. Você está no meio dessa guerra. Não largue as suas armas. Não largue aquilo que Deus te prometeu. Não desista. Vai para cima, crendo que o Senhor que a gente serve pode todas as coisas em Cristo Jesus. Amém? Recebe essa palavra em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Amém.